A relação de Bolsonaro com as Forças Armadas não é acessória na análise que se faça de qualquer evento em que participe o capitão do Exército Bolsonaro. É uma relação orgânica. E ela é orgânica exatamente pela atuação dos oficiais generais em massa da sua geração, formada na MAN nos anos 70, que ocupam há 4 anos, praticamente, cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina governamental do Estado. O que estava presente nas avenidas do Brasil ontem era a parcela considerável da base eleitoral e militante de Bolsonaro e do general Braga Neto. E das centenas, talvez milhares de candidaturas de militares de forma inédita, em quantidade inédita na história republicana brasileira, especialmente na nossa trajetória democrática recente, nas próximas eleições. Então, ali, forçados, porque estavam comemorando o desfile, assistindo aos seus familiares militares desfilando depois de 2 anos de pandemia, em que não houve o desfile, estava ali a parcela, o núcleo da base eleitoral e militante, não só de Bolsonaro, como de qualquer militar que se candidate a algum cargo eletivo nas próximas eleições. Então, ali é o que eu até sugeri de se entender esse fenômeno de ontem, né? O Augusto falou muito claramente sobre os aspectos legais, a Cristina falou muito claramente sobre o papel da imprensa em transformar aquele ato num comício, né, de fato, com uma grande repercussão, né? O meu aspecto aquilo foi o comício do Partido Militar, não só para a candidatura do capitão Bolsonaro, mas a candidatura do general Braga Neto e dos milhares de militares que receberão deste contingente de população que não é desprezível, 20, 30% do eleitorado brasileiro, os seus votos. De modo que o projeto a que Bolsonaro serve como isca, e ele funcionou como isca nesses últimos 2 meses, é exatamente para isso, atrair as atenções para ele, porque, como não falamos o nome do general que estava no palanque com ele, ou o nome do seu candidato a vice-presidente, se dilui a percepção de que os militares são apenas uma ala, ou são acessórios no projeto de Bolsonaro. Não é projeto de poder de Bolsonaro, é projeto de poder dos generais e coronéis da sua geração dos anos 70. E ele tem um papel e tem uma função nesse projeto de poder, que é este aí. Estávamos falando dele. Cristina, vou passar a bola para você agora, por favor. Bom, Marcelo, um prazer estar aqui com você mais uma vez. A gente já conversou, né, em outras ocasiões e eu particularmente acho muito aguda, muito precisa essa definição que você traz do partido militar, né, da atuação desses militares como um partido, embora não sejam formalmente um partido. E aí eu acrescento, você mencionou a presença do Braga Neto, no Rio, no palanque oficial estava o Pazuello também, o general Pazuello, que foi ministro da Saúde ainda na ativa, e conduziu o combate à pandemia da maneira como todos nós sabemos, né? Então, para corroborar e trazer mais um dado para isso que você falou aqui para a gente. O que eu queria conversar com você também, Marcelo, é o seguinte: muitas vezes a gente vê as pessoas falando, os militares não sabem o que fazem, é uma estratégia confusa, enfim, como se fosse sim uma bateção de cabeças, né, entre esse grupo significativo de militares que apoia, como você falou, organicamente o Bolsonaro. E eu tenho uma visão diferente. Eu acho que os militares, inclusive na academia, inclusive porque os militares estudam as guerras, um capítulo importante desse estudo é o uso da informação e da contra-informação, justamente para confundir, né, seus oponentes, seus adversários. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente essa reflexão de como esse uso de informação e contra-informação, né, tem sido usado ao longo desse período, a partir do momento em que esses militares se engajaram, de fato, num projeto político eleitoral, né? Como isso é usado estrategicamente e muitas vezes com muito sucesso, do meu ponto de vista. Concordo inteiramente, Cristina, com a sua análise sobre esse aspecto. Veja,
se nós buscarmos a origem do que está acontecendo hoje, né, ou como nasceu, por que nasceu, nós temos que recuar até os anos de 2014, pelo menos. Se a pessoa que nos assiste, logo após aqui a nossa conversa, for no YouTube e digitar as expressões Bolsonaro, AMAN 2014, vai ver o lançamento da candidatura do capitão Bolsonaro em plena Academia Militar das Agulhas Negras, e pela reação dos aspirantes, eu não vou nem fazer nenhuma interpretação, basta ver a reação dos aspirantes quando ele lança a candidatura. Diz que nós vamos levar este país para a direita, que vai morrer gente pelo caminho, e que em Brasília só apanha de bandidos. Vocês vão ter exatamente a noção do que é esta relação orgânica. Para um deputado entrar na Academia Militar e fazer o lançamento da sua candidatura, num discurso claramente político-eleitoral, houve o consentimento do comando da AMAN, e o comandante da AMAN em 2014 está no alto comando do Exército hoje. Ele tem nome. Não se pode tratar o universo de militares como uma floresta verde-oliva, sem árvores. Tem que verificar onde estava cada um neste processo, Cristina, de construção dessa candidatura, que é uma candidatura muito mais da geração de generais de Bolsonaro do que dele próprio. É claro que para ele é absolutamente coerente com a sua trajetória e com as razões pelas quais ele abandonou o serviço ativo do Exército para ir para a política. A reportagem da Juliana Dalpiva, e que já era bastante conhecida, inclusive, né, em recortes, e ela fez uma colagem do que já se sabia, né, sobre a fortuna da família Bolsonaro, demonstra isso, que o Bolsonaro sempre quis, e foi por isso que ele foi alijado do Exército, não expulso, como deveria ter sido. Mas exatamente demonstra essa relação orgânica que é preciso analisar. Nós estamos há 4 anos e ainda estamos tratando esta ala, este fator militar como acessório, e nos dedicamos demais a tentar entender o que é o bolsonarismo, ou o que é um bolsonarista, quando o eixo central das sucessivas eleições do capitão Bolsonaro, desde vereador no Rio em 88 até presidente da República, está centrada na Vila Militar do Rio de Janeiro, no militar da ativa, no militar inativo, na sua família, que é a chamada família militar, e nos seus entornos sociais. Nós vimos essa base eleitoral do Partido Militar, se quiser chamar assim, ontem, desfilando, ou assistindo ao desfile, ou participando de comício, né? Então, essa mistura de atos eleitorais com atos de Estado, na minha visão, em qualquer país que estivesse a 25 dias de uma eleição, né, um país democrático, liberal, no sentido político da expressão, seria um escândalo. E os partidos de oposição estariam hoje, e talvez até os jornais, em vez de retratar, fazendo de conta que está criticando, né, mas retratando em grande regulares aquela reunião enorme, né, de pessoas nas ruas, assistindo ao desfile, muitas delas, estaria protestando e exigindo providências das autoridades que prometeram tomar providências, né? Me refiro ao Tribunal Superior Eleitoral, que só pode fazer algo se for provocado, né? Então, e aí, vamos provocar ou vamos continuar sendo lenientes com essa mistura e essa quebra de muralhas entre instituições de Estado, e me refiro às Forças Armadas a que pertenço, e governos ou lutas políticas? Porque isso não é bom nem para a luta política e muito menos para as instituições de Estado. Marcelo, é o Marco Bezzi aqui falando, prazer em falar com você. A gente viu ontem, então, você trouxe um ponto muito interessante de uma apropriação. Não foi o Bolsonaro que usou o Exército, a casta maior ali dos generais, do generalato, das pessoas que estão no governo, utilizaram aquele movimento todo que aconteceu ontem também a favor deles. Né? Então vai muito além do que a gente estava só imaginando ali, o Bolsonaro tem usado o Exército. Mas eu queria perguntar um pouco assim, dessa superexposição do Exército Brasileiro em muitos momentos, né, nesse governo Bolsonaro, sendo tratado como chacota, como aconteceu com o Pazuello, e aí você vê ontem paraquedistas caindo, então isso vira meme.
Como é que a base do Exército enxerga toda essa exposição? Porque a gente sabe que ali no alto poder, até a gente pode falar de luta de classes dentro do Exército, os caras estão ganhando muito bem, os salários aumentaram, né? Todos os bônus são muito grandes. A gente teve matéria aí de ver quanto o general Heleno, o Pazuello, Braga Neto estão ganhando nesse governo uma quantidade assim, milhões, né, por mês. A gente até tem imagens dos paraquedistas, a gente vai colocar enquanto você comenta. Beto, pois é, então eu fico imaginando assim, a pessoa que está ali, que ontem desfilou, você mesmo falou que estava ali esperando a família ver essa hiperexposição, e o Bolsonaro expondo de uma maneira também, e a sociedade enxergando o Exército como uma coisa ruim, como algo assim que meio que a gente que comparar o comando maluco do Dedé, isso tem acontecido direto. Como é que os militares ali da base, não esses militares que estão ali no poder, né, que fazem parte ali do governo, que estão muito bem, né, que se apropriaram ontem também do 7 de setembro, enxergam tudo o que está acontecendo, Marcelo? Marco, essa pergunta é boa. Eu já falei como eu, oficial do Exército, enxergo. Isso aí está claro. Eu tenho vergonha. Vergonha do uso político eleitoral do Exército, né, dos seus militares, das suas estruturas, que são sustentadas pelo povo brasileiro para a missão de defender a pátria, de todos. Né? Agora, essa pergunta é o jornalista que deve fazer as bases. Eu já respondi, vocês estão fazendo a pergunta, agradeço o convite, estou me expressando, mas em caráter individual. Agora, aquele aspirante de 2014, que estava lá na academia militar e gritou líder e aplaudiu o Bolsonaro quando ele lançou a sua candidatura, talvez ele estivesse saltando de paraquedas. Talvez ele seja capitão hoje, porque eles são capitães hoje, e tivesse recebido a missão de fazer um ensaio com um vento. Tem que ver quais são as condições técnicas desse lançamento. Houve falha de lançamento? Parece que houve, porque se fosse um paraquedista só ao sabor de um vento oportuno, mas foram 4 paraquedistas, então houve falha técnica. Então ele está cumprindo ordem, este capitão, ou militar em geral, está cumprindo ordem. É preciso que o jornalismo os entreviste. Né? Evidentemente, se ele está na ativa, ele não vai poder fazer manifestações públicas, mas o jornalismo, o analista, pode sentir como ele se sente, Marco, como você me perguntou, se ele está satisfeito com isso, se ele está satisfeito com a degradação dos índices de confiança nas Forças Armadas que as pesquisas estão medindo. Esse índice foi degradado. São dados objetivos. O capitão se sente responsável por isso? E o general que dá ordem para o capitão, por intermédio da cadeia de comando, se sente tranquilo? Alguém já foi escutar o alto comando do Exército? São 17 generais hoje. Em relação à comemoração em Copacabana? Porque se vendeu há um mês atrás que o Exército não queria desfilar em Copacabana, e sim na Presidente Vargas. Todos sabiam que Copacabana virou um local de concentração da base eleitoral de Bolsonaro, dos militares em geral. Até porque a maioria dos militares aposentados no Rio de Janeiro, os oficiais pelo menos, moram em Copacabana. Então alguém tem que perguntar a esses generais, eles não podem ficar calados. É tão evidente a relação orgânica do que acontece no governo com as Forças Armadas, até porque o general Pazuello, para ter ido ao Ministério da Saúde, Marco, ser ministro da Saúde, mesmo sem saber o que era o SUS, foi autorizado pelo alto comando do Exército, que é esse mesmo alto comando de hoje. Alguém já foi lá perguntar para os generais quais foram os motivos pelos quais os senhores autorizaram que um general na ativa, que nem sabia o que era o SUS, fosse administrar a pandemia? Os senhores não pensaram que se ele não fosse bem no desempenho dessa missão, poderia arranhar a imagem do Exército? Mesmo assim, vão cometer este dolo eventual? Né? Autorizaram? É preciso fazer estas questões. Isso não é uma crítica minha à carreira ou à competência profissional de nenhum colega general ou coronel. A minha turma de AMAN estará no alto comando daqui a 2 anos. Eu conheço todos esses generais, são muito competentes nas suas áreas de atuação militares. Mas eu tenho todo o direito na reserva de contestar quando eles participam da vida política, porque as suas ações políticas têm repercussão na minha vida, na vida de todos nós. Né? A lei nos confere esse direito. Então, por favor,
Chamem oficiais da reserva, na minha condição, e perguntem a eles se sentem incomodados, né? Vejam quais são as opiniões deles. Agora, cuidado para não chamar um oficial, general, coronel, que mesmo tendo apoiado o capitão Bolsonaro em 2018 e sido cabo eleitoral para sua eleição, influenciando vários oficiais na ativa, que se apresentam hoje como dissidentes. Porque eles são dissidentes de Bolsonaro, mas eles continuam candidatos a cargos eletivos, o que só vai agravar esse processo de politização dos militares, das Forças Armadas, e como todo processo não é um evento, ele vem acontecendo, ele tem causas e eles são perceptíveis, né? Então, acho que eu respondi. Eu me sinto individualmente muito envergonhado, não só pelo capitão Bolsonaro, mas pelos meus colegas generais e coronéis que viabilizaram a candidatura, emprestando a credibilidade do Exército, até 2018, à candidatura de uma pessoa que o Exército se livrou em 1988, 30 anos antes das eleições. Eu não admito isso. Continuarei dentro da lei me manifestando, porque eu não quero ser identificado na rua. Aconteceu, a minha esposa estava comentando, aliás, a minha filha na faculdade foi num evento ontem, um churrasco do namorado dela, e comentaram e perguntaram: seu pai é militar? Ela disse sim. Ah, então ele é Bolsonaro? Ela falou não. E todos ficaram espantados, né? Então eu não quero ser confundido com isso. Para que não seja confundido com isso, generais e coronéis, saiam do governo, saiam da política, voltem para o outro lado da muralha, onde nós conseguimos conquistar a confiança plena da sociedade brasileira. Perfeito, Marcelo. A gente tem, né, 6.500 militares saindo como candidatos nessas eleições. É um número muito grande mesmo. A gente está com o tempo quase terminando contigo, Marcelo, mas eu queria fazer só uma última pergunta relacionada a 1º de janeiro, porque a Elo Vilela, hoje, na sua fala conosco, onde ela falava da repercussão do 7 de setembro na mídia internacional, comentou que a Al Jazeera, o destaque da Al Jazeera foi o temor de que acontecesse no Brasil o mesmo que aconteceu em 6 de janeiro nos Estados Unidos. E aí eu queria te perguntar como é que Bolsonaro poderia manipular ou usar a força militar para algo parecido com o que aconteceu, e se ele poderia fazer isso ao que aconteceu no Capitólio. Eu vou responder, Vivian, respondendo também a Cristina, que eu não respondi diretamente a ela sobre as técnicas e táticas que utilizamos agora para essa operação militar de conquista do poder. É exatamente isso, Cristina. A expressão narrativa dominante está no manual Operações de Informação, né? A guerra hoje não é só de mísseis, canhões e armas nucleares. A guerra também se faz na telemática, a guerra também se faz nas redes sociais, na conquista da opinião pública, ou pelo menos no controle das percepções da opinião pública sobre temas que afetam os meus objetivos militares. Quando militares, que aprendemos isto em todos os níveis da nossa formação, de iludir o inimigo, de aplicar operações psicológicas e operações de informação e de contra-inteligência para que não atrapalhe a conquista dos nossos objetivos. Quando esses militares estão no poder, então o capitão Bolsonaro é utilizado para criar, Vivian, essa percepção do golpe. Hoje a sociedade está aliviada porque não houve o golpe de 7 de setembro. Um golpe que é narrativa, eu insisto em dizer. Então, 6 de janeiro de 2020, é óbvio que vai se vender e será replicado em 6 de janeiro de 2023, caso o Bolsonaro não vença as eleições. Porque é esta a narrativa dominante que se quer. Para que na hora H do dia D, os generais não bolsonaristas, e sinceramente não existe, tá? Eu sei o que eu estou falando, gostaria muito que houvesse, apareçam para evitar o golpe de Bolsonaro, a mando do STF, a pedido do STF ou do Congresso Nacional, ou para neutralizar ações de Bolsonaro e apareçam como salvadores da pátria, porque é isto que está por trás, e não é uma maldade, não é porque eles são maus, é porque está dentro da nossa formação militar em relação ao Estado e à sociedade, esse espírito de que nós somos salvadores da nação dos seus perigos. Se o perigo é identificado à esquerda, ou no identitarismo, ou no globalismo, este perigo será o inimigo, será o adversário político, se os militares forem para a cena política. Então não haverá golpe, não haverá nenhum risco de
de que o próximo presidente eleito não assuma o seu cargo e governe. Mas haverá sim, como disse o Botelho, mise-en-scène. Haverá jogo de cena, encenações ou proposições de encenações para que apareçam os salvadores da pátria de sempre, né? Porque essa sempre foi justificativa para isso. Então a minha palavra final é: esqueçam Bolsonaro um pouco, paremos de falar dele e vejamos qual é o projeto de poder de quem está com ele. Ele tem a função de desviar as atenções para ele, porque ele não quer furar bolha, ele quer só consolidar a bolha que tem. Porque essa bolha que tem, 30%, elege qualquer militar que se diga bolsonarista. E também elege qualquer um que se diga anti-bolsonarista, porque vai ser tido como grande democrata, legalista, etc., quando está simplesmente na política, agravando a politização das Forças Armadas. Obrigado pelo convite, um abraço a todos vocês.